Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 25, do versículo 17 ao versículo 28. É uma continuação do nosso vídeo anterior, que nós também falamos de Provérbios 25. Então, vamos lá. Versículo 17 diz assim: Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Esse versículo, ele tem um contexto até engraçado, mas é importante porque a Bíblia nos fala aqui sobre ter a medida certa. O quão é importante a gente ter limite nas coisas. Seja para você comer muito alguma coisa, para você participar muito de algo, ou até mesmo o fato de você estar com alguém que você gosta, com um vizinho, com um amigo. O excesso disso pode gerar algo que já não é mais benéfico. Assim, por exemplo, quando você come muito doce, você pode adquirir diabetes. Quando você come muito sal, você pode ter pressão alta. Você ficar muitas vezes, uma frequência muito alta, por exemplo, na casa do seu vizinho, na casa do seu amigo, aquilo que era leve, amistoso, aquilo que era amável, passa a se tornar odiável. Passa a ser aquele contexto onde a pessoa começa a olhar no relógio e fala assim: puxa, que horas que essa pessoa vai embora? Já tô cansado. Enfim, esse é o contexto aqui que nos está falando, para a gente ter realmente um cuidado, um primor com a quantidade em que nós fazemos, executamos determinadas coisas, tá? Versículo 18 nos diz: Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, nesse versículo aqui, você vê que sempre está mostrando algo que fere. Então, você prestar um testemunho contra alguém, contra o seu próximo, contra seu amigo, contra alguém do trabalho, seja o que for, você ir e querer ficar falando mal da pessoa, queimando o filme dela, é como se você estivesse ferindo essa pessoa, é como se você estivesse literalmente agredindo. Você está usando de algo ali para matar essa pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com o que nós fazemos, com o que nós falamos, onde nós estamos, justamente para não chegar dentro desse contexto. O versículo 19 diz: Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Essas analogias que são feitas aqui, elas só mostram o quão inválido é você confiar em alguém que não merece a confiança, alguém que não é verdadeiro. Por isso, isso serve dos dois lados. Você saber em quem você confiar e você também ser um alguém de confiança. É muito importante você ser alguém de confiança, para que você não seja essa pessoa que, quando alguém vai ali confiar em você num momento de dificuldade, vai buscar algo de você ali num momento de dificuldade, ela vai encontrar o quê? Um vazio, um algo falso, um algo que não é palpável, um algo que ela não pode se firmar, e ali ela vai cair. Então, seja essa pessoa verdadeira para aqueles que estão ao seu redor. E, ao mesmo tempo, saiba confiar em pessoas verdadeiras para quando você precisar. Essas pessoas estarem ali do seu lado e serem realmente verdadeiras, serem realmente aquilo que Deus preparou. Porque a Bíblia nos diz em diversos contextos para que nós confiemos em pessoas boas e que existe o amigo mais chegado que o irmão. Então é importante que as pessoas de bem estejam ao seu redor e que você possa confiar nelas e não encontre esse contexto avesso àquilo que você necessita para esse momento. Versículo 20 diz: Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Esse versículo eu tenho por mim que ele é um versículo pesado, ele é um versículo assim triste, ele é um versículo difícil de você falar e de você pensar e de você olhar, mas ele é um versículo que nos leva de uma certa forma para um
um choque de realidade. É isso o contexto em que eu enxergo esse versículo. Porque em Eclesiastes 3, se eu não me engano, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, de se abraçar, é tempo de investir, tempo de guardar. Então, aqui eu tenho por mim que esse versículo ele nos diz: não tenta ser aquilo que o seu tempo não permite ser. Se você está no seu tempo de luto, se você está no seu tempo de choro, no seu tempo de dor, se o seu coração está entristecido, não tente colocar uma máscara em você e se forjar uma pessoa alegre. Não tente forjar um sorriso inexistente. Isso só vai te trazer dor. A Bíblia nos mostra o quão importante é você viver cada momento da sua vida. Os momentos de alegria, os momentos de festa, assim como os momentos de dor e de luto. Viva isso. Mas não deixe que isso permaneça, seja o seu estado efetivo de vida. Mas não tente lutar contra aquilo que é o seu tempo, é o seu período. Porque isso vai ser como a Bíblia está dizendo, como você tirar a roupa no frio, ou como você embeber um machucado no vinagre. Vai arder, vai doer, vai ser pior. Então é importante nós respeitarmos o nosso momento. É importante nós respeitarmos as fases da nossa vida. E quando você estiver nesse momento, chore. E saiba chorar. Não sair por aí falando das suas tristezas, do seu choro para todo mundo, mas viva o seu luto, a sua tristeza, o seu momento. Se abra com Deus, para que venha assim o amanhecer de Deus na sua vida e você possa sorrir. Um sorriso verdadeiro. Versículo 21 nos diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Aqui eu emendei o 21 com o 22. Mas, de uma certa forma, é praticamente impossível você desmembrar eles. Porque um está intrinsecamente ligado ao outro. Esse versículo ele existe basicamente por conta de um ritual egípcio que existia para um contexto de purificação e remissão, onde eles colocavam uma bacia sobre a cabeça da pessoa com brasas. E só que aqui a gente pode fazer uma analogia, e é até um contexto análogo a isso, porque quando você está demasiadamente aquecido, você fica com uma vermelhidão. Então, se você for olhar por esse contexto, aqui pode nos trazer vários pontos, mas a Bíblia nos deixa claro, independente se é seu amigo ou seu inimigo, sempre ajude, sempre dê água, sempre cubra a fome, sempre seja empático à dor das pessoas. Independente se essa pessoa vai te retribuir ou não, você não tem que fazer as coisas pelos outros esperando algo em troca. Mas de uma certa forma, Deus nunca deixa nada passar. A vida é a eterna lei da semeadura. Aquilo que você está semeando, você consequentemente vai colher. Se você plantou maçã, você não vai colher melancia. Pode ser que ali no contexto da sua plantação tenha uma semente de melancia e você também colhe a melancia junto à maçã, mas inevitavelmente você vai colher maçã. Então, com relação a isso, a Bíblia também pode nos fazer uma analogia com essa vermelhidão desse ritual, pode trazer a vergonha sobre aquele que era seu inimigo e pode até trazer uma reconciliação sobre isso, um arrependimento e essa reconciliação. Então, isso pode sim estar nos falando sobre esse contexto de reconciliação, mas acima de tudo está nos falando sobre a justiça de Deus. E quem vai te recompensar, independente do homem, é Deus. Pode ser algo imediato, pode ser algo no futuro, mas independente de tudo, independente de onde você estiver, Deus está vendo tudo que você faz, Deus está vendo tudo que você fala, as suas atitudes, seus pensamentos. Então, busque a paz com todos. Busque amar as pessoas. Busque fazer o bem, independente daquilo que fizeram para você.
Versículo 23 nos diz: como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Esse contexto do vento norte, ele tem uma questão histórica dentro disso. Por quê? Ali na região de Israel, o vento que traz a chuva, ele costuma ser o vento oeste. Então, quando o vento vem de outra direção trazendo a chuva, ele costuma pegar os agricultores e as pessoas ali despreparados. E num contexto geral, isso pode trazer a perda da cultivação dos agricultores, pode trazer algum dano às pessoas. Então, por isso que eles colocam essa questão do vento norte que traz a chuva, que é um vento inesperado, aquilo que é inesperado sobre a sua vida, que vem de forma repentina e pode sim trazer estragos, é como a língua falsa, a língua que fala palavras mentirosas, que é a língua fingida, que nada mais é uma língua sem verdades. Então ela vai trazer a ira, ela vai trazer o mal, ela vai trazer dor, ela vai trazer dano, vai trazer perdas. Então sempre tenha a sua língua, as suas palavras de forma verdadeira. A Bíblia é enfática em dizer o quanto é valioso você ser verdadeiro, você falar a verdade, você sempre ser verdadeiro com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá. No versículo 24 diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eu sei que eu já falei de algo, um versículo praticamente semelhante a esse em vídeos anteriores, mas o livro de Provérbios em si é um livro de sabedorias daquele tempo. E no final das contas são sabedorias que nós podemos literalmente levar para a vida. São contextos de sabedoria que os reis e sábios da época e os conselheiros do rei também escreviam. A maior parte dos provérbios foram escritas por Salomão, pelo rei Salomão. Dentro de um contexto bíblico, foi o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. E então ele vem para nos mostrar realmente como nós devemos viver, aquilo que nós devemos ou não devemos fazer para vivermos uma vida mais leve, para vivermos melhor, para vivermos segundo o manual de Deus aqui na terra, que é a Bíblia. Então aqui ele diz: é melhor você viver ali recluso, num canto isolado, do que viver com uma pessoa briguenta. A Bíblia coloca um contexto de mulher briguenta para contextualizar aquilo que se vivia na época. Mas independente se seja o homem ou se seja a mulher, é insuportável você viver com alguém que só quer briga, com alguém que para qualquer vírgula que aconteça é uma briga. Então por isso é muito importante você ser uma pessoa de paz aonde você está e com as pessoas com quem você convive, e o como é gostoso você viver com pessoas que também trazem essa paz, pessoas que são pacificadoras, são mansas e não tentam enfatizar a briga, encontrar briga para qualquer coisa que aconteça. Então é isso o que esse versículo 24 nos traz. Versículo 25: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega a uma terra distante. Chega de uma terra distante, desculpa. Então, você já se viu naquela situação que sua boca chega a estar grudando, seus lábios grudam de tão seco que você tá, tanta sede que você tem, e quando você consegue beber aquele copo de água fresca, aquela água que traz um refrigério, que, sabe, você fica feliz de beber aquele copo de água, você quer mais, você não quer que aquele copo acabe. É sobre isso. Quando você traz uma boa notícia para alguém que está num momento difícil, alguém que está num momento complexo, alguém que precisa de uma palavra, quando você traz essa boa notícia para aquela pessoa aflita, amargurada, você está sendo como esse copo de água fresca que essa pessoa vai beber e vai trazer aquele refrigério, vai limpar aquela coisa toda que existia na garganta, na boca.
e vai tornar a pessoa mais leve, mais agradável, trazer esse frescor, essa revigoração, vamos colocar assim. Então é importante você ser um portador de boas notícias e não somente aquela pessoa que fica enfatizando em coisas ruins e sempre traz más notícias para a vida das pessoas. Versículo 26 diz: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Esse versículo, a gente tem que olhar realmente ele com muito cuidado. Porque existe um contexto aqui, é o seguinte. A água, ela pode estar vinda da nascente, purinha. Se você pegar uma água que veio de um vaso sanitário, uma gota que seja, e pingar ali, você vai querer beber essa água? Não. Porque, de uma certa forma, aquela única gota contaminou todo o contexto que para você era puro. Já deixou de ser impuro. Então, quando você tem um contexto que a Bíblia diz aqui sobre o justo fraquejar diante do ímpio, é o seguinte: você tem os seus princípios, você tem o seu caráter, você tem a sua forma de viver. E quando você deixa aquilo que vem das pessoas que não seguem os seus princípios, não possuem caráter, vivem de qualquer forma na vida, e você deixa aquilo entrar no seu coração e você passa a seguir aquilo, é mais ou menos como aconteceu ali em Marcos 8, 14, 15, quando Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pequeno toque de fermento na massa leveda ela inteira e faz ela crescer, inflar. Por quê? Basta um pouquinho da contaminação e já era. Todo o resto é contaminado. Então, toma cuidado com as pessoas que você anda. Toma cuidado os lugares por onde você caminha. Porque no final das contas, uma gota de contaminação contamina todo o resto. Então, é muito importante, porque eu não quero ser visto como uma fonte contaminada. Eu quero ser como uma fonte limpa o tempo todo. Não que eu não tenha pecado ou você não tenha pecado, nós somos pecadores, a nossa essência é pecadora. Mas é muito diferente quando você quer viver na consciência do pecado. Naquele pecado consciente, quando você sabe que algo é errado e você mesmo assim vai querer fazer. Então, quando você sabe que uma determinada pessoa vai te influenciar para algo que não é do seu feitio, não é do seu caráter, vai contra os seus princípios e mesmo assim ainda você permite. Então, toma cuidado com essa contaminação, porque isso pode te levar para um lugar de ruína. Vamos lá, o versículo 27 nos diz: comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqui, mais uma vez, diz mais ou menos como disse ali no versículo 17. Tudo tem que ser dosado. Ainda que seja algo incrível, maravilhoso, não faça em excesso. O excesso de tudo vai te fazer mal. Seja o que for em excesso vai fazer mal. A vida é feita para viver em equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. E é por isso que quando a gente fala de fazer um soro, é a mistura do sal e o açúcar num determinado equilíbrio que vai trazer aquilo que o seu corpo de uma certa forma precisa como uma base. Então, não faça, por mais que algo seja bom, não viva aquilo de forma demasiada. Saiba ter um equilíbrio na sua alimentação, no seu fazer, no seu pensar, no seu falar, e não fica buscando a sua própria honra. Não fica tentando cavar algo que vai te trazer honra. Se alguém lhe honrar, é uma consequência de algo que você fez, mas viva de forma humilde, viva de forma fluida, viva conforme a Bíblia nos diz para viver, viva conforme Deus deseja que você viva, honrando acima de tudo o nome de Deus e não o seu nome. E o versículo 28 nos diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. É muito importante você conseguir ter o domínio próprio, porque a cidade
com seus muros derrubados, significa uma cidade insegura, uma cidade vulnerável, que qualquer um pode entrar e fazer o que quiser, que qualquer outra nação que venha querer atacá-la pode dominá-la de forma fácil, porque ela possui todas as entradas abertas. É como você deixar a porta da sua casa aberta, escancarada. Qualquer um pode entrar lá e roubar. E então, assim, todo mundo, eu creio eu, que fecha a porta da sua casa quando entra. Alguns trancam, outros não, mas no mínimo deixa a porta fechada, porque isso traz um contexto básico de segurança. Então, o dominar, se você conseguir ter o domínio próprio sobre as suas atitudes, sobre as suas palavras, sobre o seu agir e o seu pensar, vai trazer segurança para você, vai fazer você ser uma pessoa fortificada. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não consigo, não, isso é impossível para mim, não, jamais eu vou conseguir fazer tal coisa, jamais eu vou conseguir dominar um desejo que eu tenho. Todo mundo pode dominar a si próprio, porque se você não consegue se dominar, você no final das contas é vulnerável a si mesmo e a qualquer um que venha te influenciar. Então, busque o domínio próprio. Você caminhar em jejum, em consagração, em oração, só fortalece isso. As pessoas falam assim, mas a carne é fraca. Poxa, legal, mas o pecado não é vitamina. Aquilo que você alimenta é o que vai se fortalecer. Então, no final das contas, se você fortalece o seu espírito, o seu domínio próprio, consequentemente, você vai ter isso fortalecido e a sua carne enfraquecida, para que você consiga, sim, ter uma questão de domínio próprio. Eu tenho por mim que quanto mais entregue aos pecados e às contaminações da carne a pessoa está, mais fraca consigo mesma ela é, mais vulnerável e mais suscetível a se entregar a qualquer questão ela é. Então nós finalizamos aqui o capítulo 25 e os nossos versículos de hoje, e eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que a palavra do Senhor seja realmente propagada a mais pessoas, para que as pessoas conheçam a sabedoria bíblica que existe dentro desse livro milenar, e que isso possa trazer para nós um contexto, uma sociedade mais saudável, pessoas mais saudáveis, de uma convivência mais harmônica, e que nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus. Comenta aí também no vídeo sobre o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou desses versículos de hoje, se você tem uma sugestão para novos vídeos, para novos capítulos daquilo que você gostaria que fosse estudado aqui no canal. E eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje, como de sempre, com uma oração para que a palavra de Deus esteja em nosso coração. Senhor Deus eterno Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento, Pai, em oração pela minha vida e pela vida de todos aqueles que também estão vendo esse vídeo. Que a palavra do Senhor seja o nosso guia, seja aquilo que venha direcionar as nossas vidas, que nós possamos saber dosar as nossas ações, Pai, nosso alimentar, nosso viver, que nós possamos ter equilíbrio em tudo, que nós possamos ser pessoas pacificadoras, que nós possamos honrar o Teu nome acima de tudo, Pai, que nós possamos realmente contextualizar aonde nós estivermos um ambiente harmônico, saudável, pacificador, em nome de Jesus, que nós possamos cada vez mais sermos parecidos contigo e testemunharmos do Senhor, que o nosso viver e a nossa vida venha realmente pregar o evangelho do Senhor, meu Pai, sem mesmo que precisemos abrir a boca para isso. É o que eu te peço, Pai, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com o Teu poderoso sangue, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal.